Carlitos Alcaraz realiza mais um feito histórico em sua breve carreira. Aos 22 anos, ele se torna o segundo tenista da história a terminar 2 temporadas como número 1 do mundo antes de completar 23 anos de idade. O outro tenista que havia realizado esse feito foi Lleyton Hewitt, o australiano, contemporâneo do Guga, que terminou em número 1 do mundo nas temporadas de 2001 e 2002, né? Com 21 e 22 anos de idade, né? Alcaraz realizou o feito aos 19 anos, em 2022, repete o feito agora aos 22 anos, numa temporada brilhante, uma das maiores temporadas, né, que um tenista já fez na história, digna de Big Three. Venceu 2 Grand Slams, Roland Garros e US Open, foi finalista de Wimbledon. Ganhou 8 títulos até o momento, vale lembrar que ele garantiu o número 1 do mundo, deveria ter falado isso no começo, com a chegada às semifinais do ATP Finals. Saiu invicto da fase de grupos na quadra, no tipo de quadra que ele tem mais dificuldade, que é a quadra dura coberta. Precisou ontem ganhar anteontem, um jogo muito difícil contra Taylor Fritz. Mas voltando, né? Ganhou 8 títulos na temporada, sendo 2 Grand Slams, uma final de Grand Slam e teve uma sequência de 9 finais consecutivas, começando em Monte Carlo e só se encerrando em Paris, né? No torneio, agora no último torneio. De abril, portanto, até novembro, Alcaraz fez final em todos os torneios que ele disputou. Monte Carlo, Barcelona ele perdeu para o Roger Rune, Roma, Roland Garros, Londres, né, na grama, Wimbledon, no qual ele foi vice, aí também Cincinnati, Master 1000 na quadradura, US Open, depois o ATP 500 de Tóquio e perdeu na primeira rodada de Paris, totalizando até agora 70 vitórias e 8 derrotas, o que ele pode ampliar, né, porque ele ainda joga semifinais do ATP Finals e depois, possivelmente, vai à Copa Davis, ao Finals 8 da Copa Davis, que aliás vai ter transmissão da Cazé TV, vale a pena ficar de olho. Outra coisa, né? O Alcaraz, ele venceu torneios em todos os tipos de superfícies e quadras. Ele ganhou no Saibro quase tudo, né? Ganhou Monte Carlo, Roma e Roland Garros, foi vice em Barcelona. Na quadra dura aberta, venceu Tóquio, Cincinnati e US Open. Na grama, venceu Londres. Na quadra dura coberta, venceu o ATP 500 de Roterdã. Pode conquistar o seu segundo título no ATP Finals. Além disso, vale lembrar também que ele dominou, é um pouco uma palavra meio forte, mas ele foi superior no confronto direto contra Jannik Sinner, derrotando seu principal rival, que disputava a liderança do ranking, junto com Carlitos. Na maioria dos torneios perdeu apenas em Wimbledon, né, nos torneios válidos pelo circuito da ATP e pelos Grand Slams. Venceu aquela partida histórica em Roland Garros, na final, salvando match points. Venceu na final do US Open, numa partida espetacular, numa quadra em que todos apostavam que daria Sinner. Venceu na final de Cincinnati, com aquela desistência do Sinner. Venceu também em Roma, primeiro torneio que o Sinner voltou depois da suspensão por doping. Perdeu apenas na final de Wimbledon. Podem se enfrentar novamente, possivelmente na final do ATP Finals, que seria espetacular. Mais um jogo aí entre os 2 melhores tenistas do mundo, que são os 2 melhores por muito, né? Tem aquela estatística bizarra, né, de que o Sinner e o Alcaraz, eles estão mais longes do Zverev do que o Zverev está do número 1000 do ranking em termos de pontuação. Agora, beleza, já dei esse resumão do Alcaraz. Ia falar o que é o seguinte: o Alcaraz já é um dos maiores tenistas da história. Pô, coloquei a fotinha dele no fundo ali no computador,
O computador entrou na tela preta, mas vamos que vamos. O Alcaraz já é um dos maiores tenistas da história, que a gente pega como parâmetro o Big Three, que tem 20 grandes lãs. Mas se a gente tirar o Big Three da conversa, o Alcaraz ele já está ali junto com Edberg, já está junto com Becker até a frente, já está encostando ali no John McEnroe, em Jimmy Connors, em Ivan Lendl, né? Mais um pouquinho ali, vai encostar em Bjorn Borg. Grandes lendas da história do tênis. O Alcaraz tem já um hall de títulos que, se ele parasse de jogar hoje, ele já seria uma lenda gigantesca, o melhor tenista, com o melhor currículo de um tenista com 22 anos de idade. O que o credencia, por que não, já falei muito aqui, lutar pelo título de melhor tenista da história. Tá longe do Djokovic? Muito. Mas, nessa toada, se o Carlitos tiver gasolina no tanque, ele vai lutar. Porque o Carlitos não é só questão dos números, né, dos títulos. O Carlitos é um tenista espetacular. É um tenista que ele une o melhor dos dois mundos. Ele tem tudo que é necessário para o tênis moderno, que é a imposição física, cara completo, versátil, né, rápido, possivelmente o tenista mais rápido do circuito, tenista que se defende bem, que ataca bem, que contra-ataca bem, que faz a transição muito rápida, tem todos os golpes e também une aquela coisa do tênis antigo, né? Que é a variedade de golpes. Sabe bater com spin alto, sabe acelerar reto, sabe dar slice como ninguém na atualidade, sobe a rede com extrema eficácia e plasticidade. E agora, o que complicou demais para a rapaziada, o homem aprendeu a sacar. Porque o saque dele era muito abaixo do restante do jogo, mas ele era tão espetacular no resto que ainda assim ele era capaz de ganhar até na grama com o saque bom, mas não mais do que isso. Agora o saque é mais do que bom. Ainda não é o saque do Sinner, mas parece que vai chegar lá. O Alcaraz, inclusive, ele teve um começo de temporada meio ruim, a nível de Alcaraz, né? Perdendo as quartas de final do Australia Open para o Djokovic, perdendo a semifinal de Indian Wells para o Draper num jogo que o Alcaraz não jogou nada, primeira rodada em Miami para o Goffin. Nesse meio tempo aí ele ainda ganhou Rotterdam, mas jogando mal para o padrão Alcaraz porque ele foi ousado. Ele e o Juan Carlos Ferreira, o treinador dele, que é um dos maiores treinadores da história, tá? Porque o trabalho que esse cara, esse gênio chamado Juan Carlos Ferreiro, ex-número 1 do mundo e um dos rivais do Guga, que ele fez com o Alcaraz, não é para qualquer um. É de um cara que é obcecado por tênis desde sempre. Porque eles foram muito ousados, porque mexeram tanto no saque, quanto no backhand, quanto na raquete do Alcaraz, né? Porque a temporada passada do Alcaraz foi boa, né? Ganhou 2 grandes lãs e tal, mas ele ficou longe do Sinner. E para equilibrar com o Sinner, não no head-to-head, mas na regularidade da temporada, eram necessárias algumas mudanças. O Alcaraz, além de ter melhorado o saque, ter ficado mais constante, ele achou um equilíbrio entre ser mágico e entre não inventar muita moda, não dar espetáculo excessivamente. O Alcaraz é um cara hoje que joga mais sério, mais concentrado, né? Que é competitivo o tempo todo, porque para competir com o Sinner não dá para dar brecha. Para competir com o Sinner, você tem que ir bem todas as semanas do ano. Mas o Sinner possivelmente teria sido o número 1 do mundo caso ele não tivesse sido suspenso pelo doping. Ele foi muito constante e tal. Mas, meu amigo, é o seguinte, o Alcaraz fez uma baita temporada e mais do que isso, ele não pediu para o Sinner se dopar, intencional ou não. Né? A galera argumenta que em 2022 o Alcaraz foi número 1 porque o Djokovic não jogou a temporada, mas, meu amigo, a conjuntura do tênis é assim, um se lesiona, não joga, e o Alcaraz, ele não impediu o Sinner de se vacinar, o Djokovic de se vacinar, e também não impediu, não foi ele que foi lá e passou a pomada no Sinner, né? Ele não tem culpa do problema dos outros, ele foi lá, uniu
a oportunidade com a competência. O Alcaraz que, para mim, vai sim estar na luta para pegar alguns recordes do Djokovic, porque o tênis dele permite isso e a conjuntura do tênis moderno permite. Só tem o Sinner por enquanto de adversário, espero que ele tenha pelo menos mais um adversário em breve. E com essa questão do tênis moderno, com as quadras muito semelhantes, ele com esse jogo hiper completo dele, ele é capaz de jogar em todas as quadras, né, de se adaptar, fazer adaptações mínimas, né? Até na quadra dura coberta, ele parece estar tá longe de ser a melhor quadra, ele nitidamente joga abaixo, não sei se ele vai ganhar do Sinner nessa quadra dura coberta, mas ele está mostrando que é capaz de jogar bem nela também. E mais, né? Ele tem um plus em relação ao Sinner, que é o fato de que ele vence saibro, grama e quadradura. O Sinner não venceu no saibro. Ok, perdeu 2 finais para o Alcaraz. Mas o Sinner não tem um grande título no saibro ainda, né? Tem só um título no saibro, que é o MAG, um ATP 250, e mais as finais de Rome e Roland Garros. O Sinner poderia ter ganhado Roland Garros, né? Ficou por um ponto. Mas ficou por um ponto, não é título. O Alcaraz, pelo contrário, né? Ganhou nas 3 quadras. Saibro, grama, quadradura e quadradura aberta e coberta. Aliás, tem grandes lá nos 3 pisos. 2 Roland Garros, 2 US Open, 2 Wimbledon. Alcaraz é um monstro sagrado do tênis. E se me perguntarem se eu acho que ele vai chegar no Djokovic, talvez. Se tiver gasolina no tanque para aguentar jogar até os 30 e tralalá, olha, vai ser um candidato para 22 anos, 6 Grand Slams, 2 temporadas como número 1 do mundo é gigante demais. Eu acho que dos número 1 do mundo que não foram o Guga, o Alcaraz é o tenista que mais me agrada. O Marat Safin também, mas desses modernos, o Alcaraz, né? O Alcaraz traz um molho pro tênis que falta muito, né? Valeu, like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, hype o vídeo, tamo junto, viva Carlitos!